Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora um pouco de relações métricas em triângulos, tá bom? Mas vamos começar a falar um pouco do Teorema de Tales, perfeito? O Teorema de Tales ocorre, tá? Quando nós temos retas paralelas, são denominadas feixes. Por exemplo, essa reta aqui, ó, a linha, eu vou chamar de R, perfeito? Essa B linha, eu vou chamar de S. E o C linha, eu vou chamar de T. Essas retas que eu botei aqui, elas são paralelas, perfeito? E nós temos uma relaçãozinha entre elas que é importante verificar. De A para B, eu vou chamar o quê? De X, perfeito? A linha, B', eu vou chamar de A. O B para o C eu vou chamar de Y, perfeito? E de B' para C', eu vou chamar o quê? Vou chamar de B'zinho. Só para vocês entenderem um pouquinho a relação que tem entre eles. Perfeito? É uma relação de proporção, proporcionalidade. Perfeito? Então vamos lá. Nós temos o seguinte, ó. Nós temos que o x, pessoal, o x está para A, perfeito? Assim como o y, perfeito, está para B. Assim como, pessoal, a soma entre eles, x mais y, está para quem? Está para A mais B. Isso aqui é igual a um fator de proporcionalidade. Eu vou chamar de Qzinho, tá bom? Um Q. É um fator de proporção entre essas relações que nós temos aqui. Perfeito? Onde que nós temos duas retas transversais e nós temos as retas paralelas que se interceptam, né, nessas duas retas transversais. Perfeito? Isso aqui é importante. Só como curiosidade, tá bom? Vamos determinar o seguinte, ó. Vamos imaginar que o x vale 2, o a vale 3, o y vale 4 e eu quero saber quanto que vale o b. Perfeito? Aí basta eu jogar nessa relação aqui, ó. 2 está para 3, assim como, pessoal, o 4 está para B. Perfeito? Aí o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 vezes B é igual a 4 vezes 3. Perfeito? Então B é igual a quanto? 4 vezes 3 dá 12. Dividido por 2, né, que está multiplicando por um lado, vai dividido por outro, é igual a 6. Perfeito? Então o B aqui seria 6. Perfeito? Então vamos embora. Agora, falando um pouco das semelhanças, perfeito, entre triângulos, tá? Nós podemos perceber aqui que tem três triângulos importantes aqui dentro, que são quem? O ABC, que é o maiorzão, perfeito? Semelhantes, como a gente chama na matemática, pelos outros dois triângulos. O triângulo Q? O ACH, perfeito, pessoal? ACH, como é semelhante ao triângulo Q? ABH, perfeito? ABH, show de bola? Então, nós temos algumas relações que nós podemos verificar entre eles, perfeito? E dentre as características que nós temos, pessoal, nós temos o seguinte, ó, o Bzinho ao quadrado é igual a esse tudo que nós temos aqui, tá bom? Para ser mais simples, é igual a o tudo que nós temos, né, do A, que é esse lado, vezes o Mzinho, perfeito, pessoal? Nós temos essa relação aqui, que é o B, pega todo lado, multiplicando pelo Mzinho. A mesma coisa serve para o C, então C ao quadrado é igual ao próprio A, que multiplica em vez de M, vai multiplicar em um lado dele, que é o N. Perfeito, pessoal? Assim como a outra relação que nós temos entre os triângulos é o seguinte, o H ao quadrado, beleza, pessoal? É igual a quem? M que multiplica N, tá bom? E esses três dados aqui, pessoal, vêm da relação, tá bom? Entre os triângulos existentes, de semelhança dos triângulos, perfeito? Outra coisa também, pessoal, vem o quê? Relação nos triângulos retângulos. Nós sabemos que o triângulo retângulo tem uma relação que a gente chama o quê? Que vem do teorema, tá bom, pessoal? Teorema de quem? De Pitágoras, perfeito, pessoal? Pitágoras. Esse teorema de Pitágoras, pessoal, fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, perfeito? E quem é a hipotenusa? A hipotenusa, pessoal, é o lado oposto, tá bom? Ao ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é esse cara aqui, ó. É o Azinho nesse exemplo. Então, A ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado, pode ser B ou C, vou botar B ao quadrado, mais C ao quadrado. Perfeito? Então, nós temos essa relação fundamental nos triângulos retângulos, que é o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1
ao quadrado, ou cateto A ao quadrado, mais o cateto 2, ou cateto B ao quadrado. Enfim, é a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Show de bola? Então vamos lá. Outras coisas também, alguns ângulos que são notáveis na matemática, tá bom? Que vai ser muito utilizado em trigonometria, tá bom? Para análise, para cálculos trigonométricos e assim vai, perfeito? Que são quem? O seno, cosseno e tangente. Há também, pessoal, a relação 1 sobre seno, 1 sobre cosseno e 1 sobre tangente. 1 sobre seno, pessoal, é o quê? É o cossecante do ângulo. 1 sobre cosseno é o secante do ângulo. E a tangente, pessoal, o inverso é a cotangente. Show de bola? Então vamos botar aqui algumas relações importantes entre os ângulos. De seno de 0 graus, de 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, para o cosseno e para a tangente também. Então vamos lá. A gente tem que saber, primeiramente, né, que isso se trata aqui de um círculo trigonométrico, perfeito? Círculo trigonométrico. Onde nós temos quem? O seno, tá? Sendo representado pelo y, pelo eixo y das ordenadas, e o cosseno sendo representado pelo eixo x das abscissas. Então, os valores de cosseno estão representados pelo x e os valores do seno estão sendo representados pelo y. Perfeito, pessoal? Então, é importante também verificar o seguinte, que num círculo trigonométrico, o 0 grau começa sempre aqui, ó, nesse ponto aqui, onde o x está é 1, a gente trabalha com raio unitário, perfeito, trigonométrico, e o y aqui a gente sabe que é 0, perfeito? Então, como o cosseno é representado pelos valores de x, então o cosseno de 0 graus, aqui é o 0 grau, perfeito? Cosseno de 0 graus é igual a 1, perfeito? E o seno de 0 graus, como o seno é representado pelos valores de y, o seno de 0 é 0, perfeito? E a partir daí, nós temos ângulos específicos dentro da trigonometria que a gente consegue trabalhar. Sendo no primeiro quadrante, que varia do 0 até o 90 graus, perfeito? Segundo quadrante, do 90 a 180, do terceiro quadrante e do quarto quadrante também. Perfeito? Isso será mais explicado na aula de trigonometria, perfeito? Mas eu só vou botar os valores aqui. Então, como a gente pôde perceber, pelo menos no início aqui, os valores de seno são o seguinte, pessoal. Seno de 0 graus é igual a 0, perfeito? E vai crescendo numa ordemzinha aqui, perfeito? Até chegar no 90 graus, o que vale 1, já que a gente trabalha com raio unitário, perfeito? O cosseno é o oposto, né? Onde cosseno de 0 grau equivale a 1, como a gente pode perceber, e o cosseno de 90 graus equivale a 0, perfeito? Então tá lá. Agora, pessoal, nós temos o seguinte, não é regrinha, mas tem até uma musiquinha, 1, 2, 3, tudo divide 2, 1, do seno começa 1, 2, 3, do cosseno é o contrário, é 3, 2, 1, perfeito? Todo mundo aqui, ó, todos são divididos por 2, perfeito? Todos são divididos por 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. E na parte de cima a gente coloca o que é raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1. Então a gente vai colocar raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. No cosseno é raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Perfeito? E 1. Entendeu mais ou menos? Tranquilo, né? É basicamente essa a ideia. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo divide 2, bota tudo raiz quadrada. Sei lá, não sei qual é a música, mas a ideia era essa. Então vamos lá. Seno de 0 graus, 0. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Seno de 90 graus é igual a 1. Cosseno de 0 graus é 1. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. Cosseno de 90 graus é igual a 0. E nós temos a relação aqui de tangente, pessoal. A tangente de um determinado ângulo é igual ao seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo. Perfeito? Então vamos lá. Nós temos que
o tangente de 0 graus vai ser seno, que é 0 sobre 1, então vai dar 0. Mas é basicamente dividir o seno sobre o cosseno, perfeito? Então nós temos aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, 1, e aqui é a raiz de 3, perfeito? E a tangente de 90 graus não existe, tá bom? Não existe. Pá! Então vamos lá. Tangente de 0 graus é 0. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é 1. E tangente de 60 graus é raiz de 3. Perfeito? Então vem comigo. Aí ele fala o seguinte, ó. Relações nos triângulos qualquer, a lei do seno e a lei do cosseno. Perfeito? Vamos primeiro falar um pouco da lei do cosseno. Tá bom, pessoal? A lei do cosseno é o seguinte. Lei do cosseno. A lei do cosseno, pessoal, é parecido com a hipotenusa, só com alguns acréscimos e independe, né, do ângulo que você quer trabalhar, tá bom? Eu vou trabalhar com esse ângulo alfa aqui, tá bom? O ângulo alfa. Esse ângulo alfa aqui, ó, o ângulo A, na verdade, tá bom? Esse ângulo A, a lei do cosseno fala o seguinte, que o lado oposto dele ao quadrado, tá? Independente se for 90 ou não, tá bom? É igual aos outros lados ao quadrado, que seriam os catetos, no caso, né? Mais C ao quadrado, menos duas vezes quem? Os lados que não é o do A, então BC, perfeito? Cosseno desse ângulo aqui, do ângulo alfa, do Azão, perfeito? Então a lei do cosseno é isso aqui, ó. É parecido com o teorema de Pitágoras, hipotenusa e cateto, só com o acréscimo do negativo, duas vezes os lados que não estão lá, cosseno desse ângulo, perfeito, pessoal? De boa, né? E a lei do seno é o seguinte, a lei do seno, perfeito? Tem que ter dado o quê? Dois ângulos e dois lados, perfeito? E com eles dá para a gente calcular, tá bom? Por exemplo, aqui eu vou botar o ângulo B e o ângulo C, perfeito? Então ele diz o seguinte, ó, seno de Czão sobre o lado Czinho é igual seno de Bzão do lado Bzinho, lá do outro lado, perfeito? É igual a seno de Azão, perfeito? Sobre Azinho. Então, essa aqui é a lei dos senos, perfeito? Pode ser assim ou pode ser C sobre o seno de C, mas aí teria que trocar as outras ordens, perfeito? Mas a ideia é essa daí. Seno de C, seno do ângulo sobre o lado do ângulo. Seno do outro ângulo igual ao lado do outro ângulo. E o seno do último ângulo igual sobre o lado do último ângulo. Perfeito? A ideia é essa daí, relações nos triângulos qualquer. Perfeito? Vamos embora. Aí ele diz o seguinte, ó, exercício 1. Para a instalação de luz elétrica no quarteirão de um loteamento, serão colocados 4 postes, A, B, C e D, como indica a figura abaixo. Sabendo-se que as laterais dos terrenos são paralelas e a distância AD, ele disse a distância, ó, a distância AD corresponde a 180 metros, é certo afirmar que a distância entre os postes A e B equivale a quanto? Então vamos lá. Olha só o que ele disse. Ele disse que a distância AD, isso tudo aqui, perfeito, pessoal? Isso tudo aqui equivale a 180 metros. Tá bom? Ele não disse quanto que vale, mas ele quer saber o seguinte. Ó, é certo afirmar que a distância entre os postes A e B equivale a quanto? Isso aqui é o poste A e o poste B. Então eu vou chamar de X. Perfeito, pessoal? Pelo teorema de Tales, nós vimos o seguinte. Que o lado AB, tá bom? Sobre o lado 60, que é o lado oposto, né? Seria aqui o A', B', perfeito, pessoal? Então, bota aqui, ó. X sobre 60 é igual a quem? Pode ser igual ao BC sobre lá embaixo, né? 65. Poderia ser igual a CD sobre 75. Ou poderia ser também igual a soma toda, né? A soma toda relacionada a X é quanto? 180, que ele deu. 180 metros, né? Perfeito. Sobre quanto? Sobre a soma toda do que temos aqui, ó. 60 mais 65 mais 75. Então, vamos botar lá, ó. 60 mais 65 mais 75. Porque isso aqui é uma proporção, perfeito? Então, vamos embora. X sobre 60 é igual a 180, perfeito? Sobre quanto? Vamos ver. 60 mais 65 mais 75. Vou fazer devagarzinho, ó. 60 mais 65 dá 125. Vou botar aqui, ó. 125. Mais quanto? Mais o 75. Perfeito?
Então, botando mais embaixo, ó, x sobre 60 é igual a 180, perfeito? Sobre quanto? 125 mais 75. Isso aqui, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 200, perfeito? De boa. Então, o que dá para a gente fazer aqui? Ó? Já dá para cortar um zero com um zero de baixo. Tá bom? Para simplificar. E a gente sabe que produtos numéricos é igual a produtos de termos. Então, x vezes 20, então 20x, é igual a 60 vezes 18, perfeito? Então, vamos lá. Fazendo aqui, ó, setinha, pá, lá. Então, 20x é igual, vou repetir, 60 vezes 18. Perfeito, pessoal? Esse 20 está multiplicando. Vai para o outro lado o quê, pessoal? Dividindo, né? Então, x sobre 60 vezes 18, dividido por quem? Por 20, né? Dá para simplificar 0 com 0. Então, sobrou quem para a gente aqui, ó? 6 vezes 18, vou repetir, tá? 6 vezes 18 sobre 2. Perfeito? Dá para simplificar por 2 por 2. Aqui dá 3, aqui dá 1. Então, perfeito. Ó, x é igual a 18 vezes 3. Perfeito? 8 vezes 3 dá quanto? 24. Então, bota 4, vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. 54. 54 o quê? Eles estão trabalhando com metros, né? Então, 54 metros. É o valor de x, é o valor de AB. Perfeito? Então, vamos lá para a resposta. Os postes AB correspondem a uma distância de quanto? 50? Não. 52? Também não. 54? Opa, com certeza, né? Então, a resposta certa nessa primeira opção é a letra C. Perfeito? Então, vamos embora. Então, vamos lá para o exercício 2, pessoal. O exercício 2 fala o seguinte. Dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, como foi exposto na figura, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Perfeito? O comprimento do muro necessário para cercar o terreno é igual a... Então, vamos lá. Muito bom, né? Então, pela lei dos cossenos, pessoal, lei dos cossenos, nós temos que o quê? Que o lado oposto ao ângulo que nós temos, quer dizer, x ao quadrado, é igual a quem? É igual a quem? A 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, perfeito? Menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes lei do cosseno, perfeito? De 60 graus. Então lá, x ao quadrado é igual a quem, pessoal? 10 ao quadrado dá quanto? 100, né? 100. Mais 15 ao quadrado vai dar quanto? 225, perfeito? Só para fazer a prova real. Vamos lá. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. 1, 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Tá lá. Então, 5 somando, né? 5. 7 mais 5 dá 12, vai 1. 225. Então, 225 menos quem? 2 vezes 10 vezes 15. 10 vezes 15, 150. Vezes 2, 300. 300 vezes quem, pessoal? Cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe que dá quanto, pessoal? 1 sobre 2. Perfeito? Então vamos embora. Então x ao quadrado é igual a quem? 100 mais 225, que vai dar quanto aqui? Vai dar 325, perfeito? 325 menos 150. Show de bola? Então vamos embora. Então, x ao quadrado, pessoal, é igual a quanto? 325 menos 150. Vamos ver quanto que dá aqui, ó. 325 menos 150. Perfeito? 5 menos 0, 5. 2 dá por 5? Não, então vai ter que pegar prestado por 3. 12 menos 5 dá 7. Perfeito? Então, 2 menos 1 dá 1. Então, tá lá, ó. 175. Perfeito? Então, vamos fazer a raiz quadrada desse cara aqui. Então, x é igual a raiz quadrada de 175. X é igual a... Vamos ver quanto vai dar. Vamos fazer aqui a fatoração do 175. Vamos lá, 175. Dá por 2? Não, porque é ímpar. Dá por 3, vamos ver. 7 mais 1, 8. 8 mais 5, 13. Não, então dá por 5. 5. Dá por 1, não. Dá por 17, né? 17 dividido por 5 dá quanto? 3, né? Sobra 2. 25 dividido por 5 dá 5. Perfeito, pessoal? Então dá 5. 35 dividido por 5 dá 7. Perfeito, pessoal? E 7 dividido por 5 não dá por 7. Então vai dar 1. Perfeito? Então, a raiz quadrada de 175, pessoal, dá quanto? Dá a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Perfeito? Isso aqui agora é 5 raiz de 7. Tá bom? Então segura aqui. Segura esse cara aqui, que é o x. 5
raiz de 7. Vamos ver o que ele quer. Dois lados de um terreno de forma triangular, mede, é o que deu, 15 e 10 graus, formando o ângulo tal. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno todo é igual a quanto? Vamos ver. Vai ser o muro, né? O comprimento do terreno. Vamos lá. Vai ser 10 mais 15 mais o 5 raiz de 7. Perfeito? 10 mais 15 dá quanto? 25, né? 25 mais 5 raiz de 7. O que tem no primeiro e segundo ao mesmo tempo? O 5, né? Então bota 5 em evidência. 25 dividido por 5 dá 5. 5 raiz de 7 dividido por 5 dá raiz de 7. Então mais raiz de 7. Essa é a resposta, tá bom? Resposta é 5 vezes, abre parênteses, 5 mais raiz de 7. Perfeito? Letra E. Muito bom. E aqui nós temos a referência que eu utilizei para fazer esse vídeo. Tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima.